O patrimônio cultural em pauta na rádio da Universidade. Momento do Patrimônio. Produção e apresentação, Guta Teixeira e Diego De Vincenzi. Boa noite, ouvintes. Momento do Patrimônio apresenta hoje o 4º programa da série com o ilustre historiador e jornalista Sérgio da Costa Franco. Bacharel em Direito e graduado em História e Geografia pela URGS, fez carreira no Ministério Público e aposentou-se como Procurador de Justiça. Membro do Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Sul, foi seu presidente de 1996 a 1998. Jornalista desde 1949, publica em diversos jornais, sendo também autor de vários livros, alguns reunindo crônicas, mas a maior parte dedicados à pesquisa histórica, principalmente à memória de Porto Alegre. O tema de hoje é as lembranças de Costa Franco, da capital gaúcha. Boa noite, Dr. Sérgio. É um prazer imenso recebê-lo novamente aqui para a última parte da nossa entrevista. Obrigado. Certamente a Porto Alegre da sua infância e da sua juventude é muito diferente da Porto Alegre atual. O que não mudou para o senhor? Acho que só não mudou o Rio Guaíba. Assim mesmo, ele era balneável e agora não é mais. Eu tomei muito banho no Rio Guaíba, mas que era rio, e agora é lago. É outra coisa que mudou. Mas aí mudou por opinião abalizada dos geógrafos. Mas, de resto, a cidade mudou muito. Não tem termo de comparação. Eu morei no Menino Deus em 1935. E aqui era cheio de terrenos baldios. No quarteirão em que eu morava, aqui na José de Alencar, se instalavam circos de cavalinhos. Grandes atrações na cidade, trazendo público. Mas era circo daqueles mambembe, palhaço, com a molecada atrás. Um palhaço que é ladrão de mulher. Legal. Eu tentei pelo menos fazer parte desse cortejo de gurias que acompanhavam o palácio. Legal. A cidade mudou muito. Os costumes também. Eu sempre conto isso. Eu vi nascer a fila, a organização em fila, que havia no princípio. Você sabe o que era comprar uma entrada de futebol e se jogar na entrada, uma aglomeração e uma briga praticamente a soco e tapa para poder passar, né? Chegar eu tenho um amigo que conta que até hoje ele arrancaram o sobretudo dele na luta por entrar no campo do Força e Luz uma vez. No aperto ele terminou despojado do sobretudo. Eu vi nascer, interessante, foi uma conquista da guerra, da Segunda Guerra Mundial. Começou a haver, não se chamava fila, bicha. A formação das... Que é como os portugueses chamam. Os portugueses em Portugal. Foi um troço marcante da Segunda Guerra. Começou a haver, foi uma necessidade, porque havia fila para tudo. Começou a haver escassez de pão, de leite, etc. Tal, né, de artigos essenciais. Né? Então o pessoal aprendeu a parar um atrás do outro direitinho e não brigar. Mas é curioso o senhor comentar isso, porque hoje em dia há uma... essas coisas essas discussões de costumes que surgem, que o brasileiro adora fila e entra em fila até sem precisar. Já temos essa pecha. Pois é. Mas eu acho que é justamente essa questão de estarmos acostumados a ter que esperar, enfim. É a ordem, né? É a ordem. Um princípio elementar de ordem, não sei porque mas era assim, né? Entrada no cinema, era na base do mais homem, né? O senhor é gremista ou colorado? Gremista. O senhor chegou a ver jogos na Baixada? Não, na Baixada nunca fui. Eu era muito guri ainda, ia para longe, eu morava
Primeiro aqui no Menino Deus, depois no centro. E na Baixada nunca fui. Parece incrível, mas eu nunca fui. Poderia ter conhecido a Baixada. Conhecia e frequentava o Prado. O Prado Independência. Aquela área também. E a gente dali ouvia os gritos e os aplausos, e o barulho da torcida na Baixada. Né? Mas lá, quer dizer, eu conheci o Prado e não conheci a Baixada. Que legal. Eu era muito frequentador, apesar de não ser colorado, dos eucaliptos. Ah, sim, também. Nos eucaliptos eu morava ali perto. Brincava com uns guris que eram filhos do zelador do campo. E, inclusive ele nos arranjava as camisetas emprestadas para o nosso timezinho de varzianos ali, usava emprestadas as camisetas de treino do Internacional. Doutor Sérgio, o senhor fez 3 cursos de graduação na URGS, correto? Direito, História e Geografia. História e Geografia eram acoplados. Eram acoplados? Ok. Mas não deixa de ser também uma área adicional. Por que o senhor decidiu fazer esses 3 cursos? Eu, rigorosamente, não terminei o colégio científico. Eu sonhava com medicina. Mas medicina era um vestibular muito difícil. E eu era mal em física, em química, que eram básicas no vestibular de medicina. Eu não me animei a fazer o vestibular de medicina. Né? Então eu gostava muito de história. História sempre ganhei. No colégio sempre ganhei prêmios em história, etc. e tal. Então, contra a opinião da família, que dizia que eu ia ser professor, que era uma carreira de miséria, então, foi estudar geografia e história, sabendo que a perspectiva era só de ser professor. Mas, bom, daí fiz 3 anos de história e geografia, no quarto que seria o de didática, o curso de didática, que era o quarto, eu até interrompi. E aí, bom, aí surgiu um amigo benfazejo que me convenceu a estudar Direito. Com ele ia fazer o vestibular de Direito, e a título de ajudá-lo e tal e coisa, né? E de estudar com ele, me preparar, fiz o vestibular de 1950, imagina. Fiz o vestibular de Direito, que foi a salvação da minha vida. Aí, bom, não se falou mais em magistério. Eu até exerci o magistério durante algum tempo, mas, inclusive no interior, quando fui para o interior como promotor, fui professor em algumas escolas. Professor já aí de prática jurídica, em matérias relacionadas com o direito. Mas eu abandonei o magistério. Depois até gostaria de exercer o magistério na área de história, que eu me dediquei depois. Né? Depois de aposentado, sem mais compromissos com o Estado, com o Ministério Público, eu passei a me dedicar exclusivamente à pesquisa histórica. É interessante que o senhor seguiu carreira nas 3 áreas, né? O senhor ingressou no Ministério Público, como o senhor mesmo tinha comentado, aposentando-se como procurador de Justiça, membro do Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Sul, foi seu presidente de 1996 a 1998, e além disso, tem o jornalismo, né, que o senhor começou ainda em 1949, publicando em diversos jornais. O senhor é um apaixonado pelo conhecimento. Apaixonada por conhecimento? Sou. Continuo sendo. Aí, senão não teria essa. Que aqui é uma parte apenas, mas tem lá dentro. Um outro tanto. Isso faz parte da vida, não? Acho que a gente precisa saber das coisas. Inclusive cultura inútil lá, chamada cultura inútil, não aprende nada. Cultura de almanaque. E os arquivos, doutor Sérgio, que o senhor pesquisou, o senhor deve ter pego fases de arquivos, de pesquisa histórica em arquivos aqui de Porto Alegre, que eles estavam bem menos organizados.
Eu trabalhei muito no arquivo municipal. Esse meu livro sobre Porto Alegre, que é histórico, é todo pesquisado ali, tive uns 3 anos no arquivo municipal. De Fôlego, que é muito conhecido. E trabalhei também no arquivo público. Menos no arquivo público, mas também fiz pesquisas lá. E, não, fora isso, não. Biblioteca, né? Biblioteca pública, as bibliotecas. O Museu Hipólito da Costa, que agora tem a hemeroteca melhor da cidade de lá, né? Que era da biblioteca pública, passou para lá. O senhor continua pesquisando? E arquivos digitais, computador, o senhor... Não, agora eu estou mais trabalhando, eu não saio quase de casa, dificuldade, eu não gosto de ir ao centro, vendi meu automóvel. Achei que estava em idade já de abandonar o guidão. Mas eu pesquiso, agora estou remoendo em casa as coisas, material acumulado que eu tenho, pesquisas antigas e tal, e até refazendo trabalhos já escritos, mas que podem ser ampliados. É o que eu tenho feito agora, para não parar, né, de todo. Quais as lembranças que o senhor tem da URGS? Da URGS? Olha, eu peguei as melhores lembranças são da Faculdade de Direito, né? Na Faculdade de Direito, que assim mesmo eu frequentei pouco. Eu estava no interior, eu era bancário no Banco do Brasil, durante todo o 2º ano e o 3º da faculdade, eu estava no interior. Naquele tempo era frequência livre, não precisava, bastava fazer os exames e passar nos exames. De modo que o 2º e o 3º ano, quer dizer 1951 e 52, eu estava no interior do estado. Então são 2 anos que eu vinha fazer os exames, o professor Hernani Estrela, que era professor de Direito Comercial, dizia: eu não conheço o senhor, não frequento as minhas aulas. Não, professor, eu moro no interior, eu só venho fazer o exame. Mas depois, no 4º e no 5º ano, aí tive maior relação com os colegas e tudo. Até hoje, até há pouco tempo, nós nos reuníamos ainda para... Agora morreram tantos que... A última reunião foi de 4 ou 5, só não tinha. Eu teria que fazer reunião no São Miguel de Almas. Não, imagino. E lembranças dos prédios da URGS, Dr. Sérgio, senhor, enfim, em alguns eventos, em outros cursos, bailes? Eu devo te dizer que a Faculdade de Filosofia, quando eu fiz, as aulas eram no Instituto de Educação General Flores da Cunha ali. E numa aula que era do Jardim de Infância, eu creio, que a mesa ficava em cima do meu joelho. As condições eram precárias. A Faculdade de Filosofia tinha nascido há pouco. A Faculdade de Filosofia fundada em 1942. E eu entrei na faculdade em 1946. A faculdade tinha muito pouco tempo de vida. E não tinha nada. Professores de geografia tinham que trazer os mapas de casa, mostrar. O professor Lourenço Prunes tinha uma bela coleção de mapas, mas eram dele. E a faculdade era muito desaparelhada, né? Estava nascendo, né? Não posso me queixar. Agora, do direito, não. O direito já era uma coisa consolidada. Bom, com esse programa, então, encerramos a nossa série de entrevistas com o senhor. Foi um prazer imenso conversar e aprender sobre esses assuntos que o senhor domina. Uma boa noite e até o nosso próximo encontro. Muito obrigado. Obrigado pela gentileza de vocês em me procurarem.
Apresentamos o 4º programa da série de entrevistas com o ilustre historiador e jornalista Sérgio da Costa Franco. O tema de hoje foi as Memórias de Costa Franco da capital gaúcha. Este programa é uma realização do setor de patrimônio histórico da Superintendência de Infraestrutura da URGS. O SPH coordena o projeto Resgate do Patrimônio Histórico e Cultural da URGS, que tem como objetivo a restauração dos prédios históricos da universidade e a sua adaptação à acessibilidade universal. Para mais informações, acesse nossa página www.predioshistoricos.urgs.br ou entre em contato conosco pelo e-mail predios.históricos@urgs.br. Momento do Patrimônio tem produção e apresentação de Guta Teixeira e Diego De Vincenzi. Gravações, edição e mesa de áudio de Jefferson Gomes. Voltamos na próxima terça-feira, às 20h30. Boa noite a todos e até lá!